amigos, sejam bem-vindos. Pontapé de baliza para o Sporting, ou canto para o Sporting. Nós equacionámos mudar o título, o nome do nosso podcast. Algumas pessoas questionaram-me se o podcast tinha sido criado após o jogo nos Açores, mas não, já existia. Também não era uma homenagem ao Moraes, mas acabou por coincidir bem com este fim de Até porque já houve outros jogos em que não houve cantos mal marcados, portanto não é uma novidade. Não estou a ver qual seja o problema, acho que o nome está perfeito. Está perfeito, não é? Deixa-me só avisar aqui o César que não tenho timer, portanto, obrigado César, muito bem. Bem, meus senhores, vamos olhar para isso e para muito mais. Estamos todos de acordo que não era canto para o Sporting, mas aqui é canto para o Sporting. Temos aqui algumas coisas para falar. Tivemos 2 jogos, 6 viagens, muita viagem, uma equipa cansada, e vamos começar por aqui porque eu acho que é o ponto principal desta atualidade. Pote e Ioannidis, os dois de fora, os dois na casa do mês ou 2 meses, vamos ver como é que vai depois ser a avaliação ao Ioannidis. Eu não quero dizer que esteve diretamente ligado ao relevado do estádio de Ponta Delgada. Eu não... Já falamos aqui várias vezes da condição física dos jogadores. Exatamente, e de alguns problemas. exatamente. E eu nem quero, obviamente quando falarmos do Santa Clara Sporting vamos ter que falar do relevado, mas eu nem quero que se atire a culpa para um relevado de uma equipa que está numa zona do nosso país que é muito difícil para eles terem um relevado em condições, porque estamos a falar de uma zona do país onde às 3 da tarde está a chover torrencialmente e às 4 da tarde está um sol absurdo. Portanto, percebo que as críticas, mas é uma equipa que já estava estranhamente, nós falámos aqui algumas vezes, presa por arames. Sim. E parece que alguns desses arames partiram e agora vamos ter uma sequência de jogos dificílimo, não é? Com jogos, especialmente o jogo do Bruges e o jogo do Estado da Luz, e provavelmente não vamos ter Ioannidis para esses 2 e vamos rezar para ver se o Pote consegue estar num deles, mas em que condições é que ele estará também, não é? Portanto, Pedro, as coisas estavam a começar a encarrilar bem, fizemos uma ótima fase entre a paragem anterior e esta paragem a nível de resultados, mas que consequências é que tiramos disto? Não só estava a correr bem, como tínhamos falado aqui várias vezes da possibilidade de Rui Borges começar a utilizá-los com mais regularidade, que era o que ele já estava a começar a fazer e que fazia todo o sentido, especialmente em jogos, como já tínhamos falado, contra equipas de bloco baixo, contra jogos em que nós temos que ter, onde temos maior pressão e estamos praticamente em cima do adversário. Como eu diria que são quase todos os jogos em que Sporting e Porto têm entrado contra as equipas tirando as principais, Porto, Sporting, Benfica e Braga, digamos assim, até o Vitória estar aqui um bocadinho atrás. Neste fim de semana havia o Vitória em Tondela e realmente aquilo é uma equipa muito fraquinha, pobre, mas a verdade é que, como andávamos muito a falar disso, e agora de um momento para o outro perdemos Pote, que estava no melhor período, talvez de arranque desde sempre, que está no Sporting, em nível de assistências, de golos, qualidade inacreditável, e Ioannidis estava-se a mostrar, e isso acho que realmente vai ser aqui um problema. Acho que vamos falar aí do plano A, B, C, D. Eu comecei aqui a fazer aqui alguns planos para aquilo que podem ser as possíveis soluções. Deixa-me só dizer uma questão em relação ao relevado. Acho o relevado obviamente é igual para todas as equipas que lá vão à partida, tem sido mau para todos e não será uma desculpa. Claro que o Sporting nunca iria usar isso como desculpa do que se passou, ou da falta de eficácia, ou da falta até de oportunidades, ou de 70 ou 80%, exatamente, ou 70 ou 80% das bolas terem ido para o primeiro posto nos cantos. Nós temos 2 em 65, se não estou em erro. Falam-se tantos cantos, mas nós marcamos 2 golos em 65 cantos. Mas dizer só... Eu não estava à espera desse só para dizer aqui uma coisa, eu li hoje disso, achei espetacular, porque realmente até parece que o canto dá logo um golo. Mas só dizer aqui uma coisa em relação ao relevado, que é inacreditável quando uma discussão que tem vindo a ser tão alargada no universo futebolístico, como aos direitos televisivos, porque vai entrar num período crítico de discussão com os clubes, quase de uma espécie de Benfica versus os outros, por causa, e não vou dizer se está certo ou está errado, acho que cada um defende a sua lógica, a sua dona, como quiserem chamar, mas a verdade é que no momento em que se quer vender as ligas e querem-se vender lá para fora e até se equaciona, de repente temos estes relevados e temos clubes, por exemplo, na Liga 2, como o Lourosa, que vai jogar a 500 km de casa, e às vezes tu ficas com esta sensação de falta de profissionalismo que é gritante.
Deixa-me só mas tocar, era só para ligar, porque às vezes estas questões do relvado... já que tocaste no assunto, é ridículo, não é? quem não é adepto do Sporting, quem não é adepto do Santa Clara e passou os olhos por aquele jogo, ficou a ver o jogo, que é 5 minutos? Sim, que o interesse daquilo era... Foi horrível. Foi horrível. Portanto, olhas para aquilo, até do ponto de vista estético, estético, olhar para aquilo exato, é surreal. Uma coisa é se me dissesse assim, estamos a jogar na Taça de Portugal, também não é possível cá em Portugal, porque a Taça de Portugal, se fosse para um relvado daqueles, ia ser transportado por um outro qualquer campo, mas se estivesses na FA Cup, na famosa Taça de Inglaterra, ia jogar na 4ª divisão, mesmo assim não sei se terias relvagem aquilo, ainda aceitarias, ou num campeonato distrital onde choveu muito e acontece. Agora, ali não faz sentido nenhum, é uma pena, mas acho que são estes pequenos pormenores que às vezes ficamos aqui a pensar, então, mas há tanta coisa mais importante para discutir numa liga do que se um canto realmente deu a vitória ou não, porque cantos há para todos. A questão do relvado de Santa Clara, eu volto a dizer, a culpa não é do Santa Clara. Claro. Por exemplo, e eu dei este exemplo no Ataque Rápido de manhã, o Sporting teve 10 anos para resolver o problema do seu relvado, e estamos a falar em Lisboa. O Santa Clara está num microclima tão específico e eles têm muitas dificuldades em ter um bom relvado. O próprio estádio, as condições do estádio, o estádio não é todo coberto, portanto... Eu desculpo aqui o Santa Clara. É uma infelicidade termos esta situação. Como sabemos, a Liga não permite relvados sintéticos, nem meios sintéticos, portanto, logo ali não seria uma solução. Agora, que prejudicou muito o jogo do Sporting, e se calhar trouxe aqui alguns problemas físicos também, ou agudizou problemas físicos, isso não há dúvidas, e o Sporting que não teve uma noite inspirada nos Açores, é verdade que também estamos a falar de uma equipa que jogou há 3 dias em Turim, viagem para Turim, viagem de Turim, viagem de Lisboa para os Açores, portanto, estamos a falar de uma equipa que se nota que está muito desgastada, que já vimos falando aqui. E depois há a infelicidade para a arbitragem que o lance seja tão gritante, não é? Estamos a falar de um canto. Eu estava a perguntar até a um amigo mas achas que o canto é a oportunidade mais clara de golo no futebol? Não, então não podemos considerar isto um erro grave. É a mesma coisa que virmos agora dizer que o Sporting deve... gritar aos sete pulmões que o guarda-redes são 3% no caso Sporting. E não é só isso, é a mesma coisa que o canto que não foi assinalado da defesa do guarda-redes do Santa Clara, o Sporting vir agora protestar que devíamos já estávamos a ganhar por 1-0 também. Ou então ir buscar o canto do Benfica que deu a vitória 2-1 e chutou-nos para o 4º lugar quando nos venceram 2-1 e também foi aos 8. Quer dizer, de repente estamos a ir buscar. Eu acho que há aqui só 2 coisas, para mim é claro, não estou aqui a tentar esconder nada, acho que obviamente que é canto, é visível, mas eu acho que a conversa a partir de certa altura ficou mais na porque é que o árbitro não viu. Portanto, algumas pessoas já não queriam levar para a discussão do canto, mas queriam que era gritante o árbitro não ter visto. Eu curiosamente acho que o Buscalinha e o árbitro não viram, ou especialmente o Buscalinha, que eu acho que tenha mais dificuldade em ver, ou mesmo o árbitro, porque devido ao relvado e a bola ter ido bater ao Kenda e ter saído, se calhar até aqui o karma do relvado acabou por iludir. Sim. Não, isso é claro. Mas de repente parecia que o problema tentou-se colocar como é que é possível o árbitro não ter visto. Eu aí acho que é já entrar numa teoria da conspiração que não entra. Eu depois quero só tocar aqui em 2 ou 3 coisas, mas voltando aqui às lesões do Pote e do Ioannidis, portanto, temos aqui um problema para resolver imediato, não é? Que é o Pote. Provavelmente... Sim, força, desculpa. Provavelmente Giovanni Kenda entrará, não é? Eu andei aqui a puxar o filme atrás para tentar perceber quais tinham sido as ideias do Rui Borges. Né? Nápoles é logo para mim o plano A, provavelmente. O plano A, ou no sentido que aconteceu muito. Simões e Ullmann, e Simões acho que já mostrou que o lugar é dele. Acho que estes últimos 2 jogos de Turim e Açores é uma machadada entre aspas, e depois aliadas à declaração de Morita, que também vamos falar disso, acho que foi um ponto importante. E depois podias ter que anda na esquerda, Trincão no meio e Catamo na direita, e na frente Soares. Esse foi o jogo, por exemplo, com o Nápoles. Acho que é um plano A, provavelmente um plano A dentro do B, não é? Portanto, agora falando aqui dentro do plano B que vamos ter que ter. Depois tens ali a questão das Juventus. Acho que contra as Juventus também tivemos Trincão mais uma vez no centro, tivemos Kenda na direita, Catamo na esquerda, que também não é de estranhar. Também já houve um momento, claro que aí já é mais... Pode acontecer, já aconteceu também este ano,
teres, por exemplo, não com esta formação, com estes jogadores, mas teres Simões e Ullmann, ter Catamo na direita e Kenda na esquerda, e na frente teres Soares e Trincão quase como um segundo avançado ali a apoiar. Também já houve um caso, era uma espécie de um 4-4-2, ali com um duplo 6. E depois, e também já houve, e inclusive é como nós costumamos trazer sempre aqui um tópico, esse foi o tópico mais pedido para se falar aqui, e na altura até foi o amigo João Castro que lançou logo para se falar disso. Houve até uma resposta muito interessante que eu também tinha anotado aqui como plano D, que era eventualmente, embora eu acho que aqui, e há aqui 2 pontos importantes. Não esquecer que há a Alisson para a esquerda, e em alguns momentos a Alisson poderá, já sabemos que não é para ser titular, mas em alguns casos pode ser, por exemplo, porque não contra o Marinhense, que vai ser o primeiro jogo a seguir ao campeonato, e não vale a pena estar a cansar, porque a seguir vamos ter jogos complicados. Mas também podemos ter aqui algo como ter um Mateus Reis do lado esquerdo, e depois mais à frente o Maxi, ou até um Alisson. O Alisson seria o mais natural, mas até o Maxi, porque não? Ou então o Rui Borges chegou a falar até do Ricardo Mangas numa posição mais avançada, como aconteceu no Vitória. Portanto, agora, vai ter a mesma qualidade que Pote e Ioannidis? E depois há outra situação, que é quando tu vais ao banco, se precisares de ir ao banco... Esse é o problema. Vais ter que recorrer provavelmente a outros jogadores e se calhar a ir buscar um ou dois da equipa B que possam, como já fizeste, como ainda agora foste a Turim e levaste o Glopa, por exemplo. O Glopa, sim. Provavelmente no jogo contra o Marinhense, é o Marinhense, não estou enganado. É o regresso, com o Marinhense. É o Marinhense. Provavelmente aí o Sporting vai ter o Alisson, espero eu. Voltamos a mal de nós, se não pomos a equipa B, não ganhamos isto, espero eu que não tenhamos que ir com o Trincão, porque aliás, eu até espero que ele não jogue pela seleção, portanto, porque ele realmente precisa aí de uma jogo pausa. Para não jogar contra o Marinhense. Para mim, o grande problema é o jogo com o Bruges, que é um jogo que, tendo em conta o calendário na reta final da Liga dos Campeões do Sporting, ganhando este jogo, é verdade que já com os pontos que o Sporting tem, o apuramento já está, o apuramento dentro do play-off já está mais ou menos certo, é muito improvável o Sporting cair com este número de pontos. No ano passado, já o Sporting já tinha o apuramento se fosse no ano passado, mas este jogo com o Bruges dava uma tranquilidade boa e estamos a falar de dinheiro também, a Liga dos Campeões, vitória, mas aí eu já acredito que seja uma coisa mais estável com o Trincão, provavelmente com o Kenda num dos lados e o Géni no outro. Aqui outro cenário poderia até ser o Morita. Sim, pois. Que é um jogador que nós estamos mais habituados a vê-lo ali a 8, mas que, por exemplo, contra o Santa Clara entrou mais para jogar ali nas costas dos dois avançados, mais a fazer no fundo o papel do Pote. E o próprio Kenda também podes cair ali para um número 10, como aconteceu na Taça de Portugal. Na Taça da Liga, não foi a Taça, exatamente, Taça da Liga. Claro que, bem, mais uma vez, nunca esquecemos isto, porque acho que isso é sempre importante. Dependerá também sempre do adversário que vais ter pela frente. Certamente, quanto ao Bruges, vais ter que ter aqui alguns cuidados defensivos, especialmente transições, tem sido um problema. Foi um problema com o Marselha, foi um problema com a Juventus, que certamente vamos falar disso, como pode vir a ser um problema com o Bruges, e o Bruges, que se desenganem, eu acho que o Bruges, dos 3 que vamos receber, tirando o Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, que são clubes que estão noutra dimensão, dos 3 provavelmente é o clube mais complicado que nós vamos jogar, se compararmos com o Marselha e mesmo com o Nápoles. O Bruges está a praticar bom futebol, deu essa mostra contra o Barcelona, que só não ganhou por aquele lance que eu sei que causou ali alguma polémica, mas enfim, há várias opiniões, mas a verdade é que, dependendo também do adversário, depois acho que há aqui vários planos, não será certamente a mesma qualidade que tem Pote e Ioannidis, e ter os jogadores todos disponíveis. E eu até me preocupa mais, Soares vai ser o titular, não há dúvida nenhuma. Se precisarmos de um segundo avançado, onde é que ele está? Vai ter que ser se calhar o Rodrigo. Vai ter que ser se calhar. Sim, porque Soares está a passar ali um período de alguma falta de eficácia, sim. Acho que se sente ali às vezes algum nervosismo em algumas jogadas, sente que quer marcar, não é? É um ponta de lança, é um jogador que foi contratado para isso e sente que não está a ter a eficácia que se calhar desejaria nesta altura.
Vamos ver, temos aí alguns jogos, o jogo com o Maranhense e vamos fazer 3 jogos em casa. Maranhense, 3 jogos em casa. Exatamente. E é uma boa oportunidade para... Antes de ir à luz. Exatamente, Maranhense, Bruges e Estrela da Amadora. Portanto, é uma boa oportunidade para testar aqui algumas coisas. Obviamente queríamos ter o pote, mas é o que é. Turim, Açores, 2 jogos muito desgastantes para o Sporting, começando pelo jogo da Juventus, uma entrada... Os primeiros 25 minutos foram do melhor que o Sporting fez esta temporada, especialmente tendo em conta o adversário. Marca-se o golo, manda-se uma bola à barra, parece que o Sporting vai embalar aqui para uma exibição diferente, mas a Juventus depois trouxe uma vertente física para o jogo que nos dificultou um bocadinho. O 2-0, se nós temos marcado o 2-0 do Trincão, não foi à barra? Se tem marcado esse golo, obviamente a história seria outra, claro. Como também já falamos disso quando aconteceu em Nápoles, também a história teria sido outra, enfim, é o que é, mas só conto aquelas que entram. Sim, eu acho que, enfim, não foi o fim da malapata, como tínhamos falado aqui, temos 5 empates e 15 e 14 derrotas, ou 15 derrotas, ou lá quanto é que é. Este foi o 20º. Este foi o 20º, portanto ficamos com 5, se não estou em erro, ou 6, 14, já não me recordo, mas não interessa, é um número que ainda não conseguimos vencer. Não deixa de ser um ponto precioso, porque, como tu estavas a dizer, é a diferença de que se calhar se conseguimos vencer ao Bruges, praticamente estamos qualificados e arrumamos com esta competição, mas mostrou aquilo que já se tinha confirmado um pouco contra o Marselha, e acho que ainda se mostrou um bocadinho mais um dos segundos pontos. O primeiro, nas transições, acho que isso outra vez, a facilidade com que as equipas adversárias chegam à nossa área, e aí a Juventus, mas a Juventus não só aliou isso, como a capacidade física que estavas a dizer, a partir do momento em que colocar o físico ao dispor da sua frente-ataque e rapidamente conseguiram empatar. Não, acho que o difícil foi depois o Sporting na segunda parte pelo menos garantir o ponto, e acho que a certa altura, se nós tivéssemos talvez um bocadinho mais de rasgo, enfim, se tivéssemos ali o tal extremo que se calhar deveríamos ter, se tivéssemos o tal 8 que não tínhamos no banco e que se calhar nos daria jeito, naquele momento, aqueles últimos 20 minutos em que as equipas estavam cansadas e se notavam perfeitamente, podia dar para qualquer lado, como podia não dar para lado nenhum, e acabou por não dar para nenhum, mas podia dar, porque a Juventus teve as suas oportunidades, e tem aquele último lance final, que é já característico de alguns desacertos do Sporting, que aconteceu ainda agora também no Santa Clara, mas se nós tivéssemos ali aquele bocadinho mais, se calhar poderíamos ter tentado e conseguido sair. O Rui Borges percebeu-se o que ele tentou, não é? Sim. Meteu o Alisson de um lado, meteu o Géni do outro, mas numa transição. O único lance que tivemos foi o Géni, que podia ter, se calhar, se tivesse um bocadinho mais de... Ele tentou crescer, não é? A dar mais profundidade ao ataque Sporting, mas não chegou lá. Mas uma coisa que eu senti, e eu por acaso lembro-me de ter escrito isto, é o Sporting começou com uma pressão tão alta... que, tendo em conta que já estávamos em dificuldade física antes do jogo, eu estranhei que fosse tão inicial. Resultou bem porque o Sporting marca cedo, claro. Mas eu temi quando comecei a ver a Juventus a colocar a vertente física no jogo. As transições preocupam-me. Tem muito a ver com... Eu gosto muito do João Simões, mas tem muito a ver com ainda muito afinamento que é preciso ter na dupla de meio campo. O Yulman fica muito sozinho. E portanto espero que o Rui Borges trabalhe isso, porque se assumirmos que o João Simões vai ficar com este lugar, pelo menos nesta fase, claro. É importante que eles dois afinem, porque muitas vezes o que se vê é o João Simões a ir pressionar à frente de uma forma um bocadinho descompensada, e o Yulman sem perceber onde é que tem que estar, porque o Yulman é muito bom nesse sentido posicional, mas não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, e por isso é que com o Morita a coisa funcionava tão bem, porque eles tinham um entendimento muito bom. Portanto isso é um problema, acho que temos que resolver. Contra a Juventus notou-se muito, mas também se notou porque a Juventus colocou uma intensidade a certa altura que nós não conseguimos acompanhar. Conseguimos o ponto, que acabou por ser um mal menor, tendo em conta o que poderia ter sido. Eu acho que a Juventus nem contava com aquela pressão inicial de Sporting. Sim, eu acho que eles foram surpreendidos. Completamente surpreendidos. Esperavam provavelmente que o Sporting desse algum do jogo às Juventus para vir para cima e eventualmente responder em transição, mas o Sporting entrou tão bem. E correu bem, e respondeu bem, e marcou o golo, que eu acho que demorou ali algum tempo até o treinador mudar um bocadinho e começarem a responder de outra forma, e a partir daí a coisa equilibrou. Olha, depois tivemos... jogo nos Açores, no sábado, já falámos aqui da questão do relvado, já falámos aqui da questão da viagem. Eu acho que eu senti o Sporting desgastado, senti o Sporting
agudizou um problema que eu acho que o Sporting tem, que é o Sporting. Eu já disse isto aqui. O Sporting, quando não consegue jogar pelo meio, entre linhas, o que é que o Sporting faz? E eu sinto o Sporting, quando não consegue isso, é muito lento. Preocupa-me a excessiva vontade que se dá aos centrais de baterem bola para tentarem uma profundidade. Isto não, é muito raro isso bater certo contra uma equipa que defende com um bloco tão baixo como a Santa Clara. Portanto, eu fico preocupado porque começo a ver as equipas cada vez mais capazes de anular o tiki-tasca, digamos assim, do Rui Borges, e depois não vejo onde é que está o plano B do Sporting, porque o plano B do Sporting depois resume-se às substituições. Resume-se às substituições. E é engraçado porque, por exemplo, o gol do empate é uma jogada pelo flanco com um cruzamento. Sim. O Sporting mete 2 avançados, deixa de cruzar. Isto preocupa-me. Eu percebo que o Rui Borges tem uma ideia de jogo, e quando funciona bem nós adoramos essa ideia de jogo, mas precisamos ter 2 ou 3 contra-variações que nos permitam, ok, não conseguimos jogar com as tabelinhas do Trincão, Pote e Pedro Gonçalves, ok, então vamos jogar aqui mais pelos extremos, vamos abrir mais os nossos extremos, vamos puxar o Pote um bocadinho, neste caso o Pote está lesionado, mas vamos puxar o Pote um bocadinho mais para a ala, ou puxar o Pote mais para o meio e abrir mais o Trincão, dar largura assim, e eu não sinto isso. Sinto que o Sporting de Rui Borges, quando não consegue jogar pelo meio, quando não consegue que o plano A funcione, o plano B é, ok, vamos tentar que o plano A funcione. Sim, é meter jogadores para que o plano A inicial funcione. Talvez esta necessidade que vai ter agora de mexer possa surtir nesse plano A, nesse plano B e nessas alterações, inteiramente de acordo com o que dizes, porque o que acontece muitas vezes é mesmo isso, não está a funcionar bem. Insistimos, mexe. Claro que, e em relação ao jogo dos Açores, dizer aqui meia dúzia de coisas, obviamente nós fomos muito superiores, merecemos os 3 pontos, isso nunca esteve em causa. Tivemos esse problema dos cantos, porque é um problema não só, foram quase todos chutados ao primeiro poste e os próprios cruzamentos e a meia altura, muito facilmente cortados. Acho que é a terceira reviravolta do Sporting, o que mostra, ou seja, em 5 ou 6 jogos, acho que metade dos jogos foram em reviravolta. Eu acho que vi isso no 0-0. Nacional. Foi Nacional, foi Passos e agora e Santa Clara, e se calhar houve mais algum que mostrou. Estoril? Não me lembro. Não, Estoril já não me recordo se foi, mas há aqui no fora ganhamos os jogos todos, mas temos aqui estas reviravoltas. Não sendo uma grande exibição, obviamente foi esmagador o domínio, não foi, não houve uma grande inspiração, mas a iniciativa acabou por estar lá sempre. O Sporting esteve sempre em cima do adversário, tem 14 ou 15 oportunidades, não foi entusiasmante do ponto de vista daquilo que vimos de futebol praticado, também não dava, mas desequilibrador. Agora, também não dava. Agora, eu acho que, por exemplo, a certa altura, porque é que nós não tentamos mais vezes a meia distância? Porque é que a certa altura só queríamos entrar com a bola dentro da área e lá está, voltamos à questão do plano A, de querer quase passar a bola entre os diferentes jogadores até estar dentro da área para que depois alguém finalize, seja o Suárez ou possa eventualmente ser o Pote, fazer aquele espaço para a baliza. Temos ali jogadores que têm boas meia distâncias, sabemos ainda por cima que já sabia de antemão do problema do relevado. E às vezes até o relevado até podia ser ajudar-nos num desvio, como aconteceu, por exemplo, depois no que deu origem ao canto. E portanto, apesar disso tudo, acho que essa é provavelmente a maior preocupação, que é a questão, o Sporting a jogar como tem jogado agora, ou no Tondela, e ainda há pouco até falava aqui um bocadinho com o César em relação a isso, por causa da questão, é o suficiente para a maior parte das equipas. E eu acho, por exemplo, ainda estávamos a falar até um bocadinho aqui do Porto, o Porto, por exemplo, ainda ontem ganhou 1-0, mas tem 3 ou 4 oportunidades. Eu acho que há um desnível cada vez maior entre Porto, Sporting e os restantes, e aqui os restantes, tirando Braga e Benfica, vou colocar aqui um bocadinho à parte, até porque o Braga foi ao Dragão, fez uma boa exibição, acabou por perder, alguma infelicidade também, e engenho do Porto, tudo bem. No Sporting sacou 2 pontos, por muita falta de eficácia e inoperância do Sporting, que teve ali 20 ou 30 minutos praticamente inexistentes em Alvalade. Mas a verdade é que o desequilíbrio entre Porto e Sporting para os restantes clubes é cada vez maior. Parece-me que se fizerem os mínimos, e os mínimos, repara, nós já estamos também num nível, o futebol não é entusiasmante, mas os nossos mínimos, estamos aqui a falar, é de 14 ou 15 oportunidades de golo, é de 26 remates, 26 remates, portanto, estamos a entrar aqui num nível que, claro que em 10, se calhar 9 vão dar vitória e pode haver um que é empate, claro que sabemos isso, e portanto volto àquilo que tu estavas a dizer, que é preciso realmente equacionar aqui mais do que as substituições, porque se repara,
ao início queixávamos que o Rui Borges estava a demorar a mexer e ele começou a mexer mais cedo, inclusive agora mexeu ao intervalo. Já no último jogo, que outras vezes já mexeu ali, na altura, diria até se calhar certa. Houve jogos que o Tondela também mexeu na altura certa. Portanto, já começou a ajustar um pouco de forma diferente, também porque os jogadores começam a conhecer melhor, o banco começa a responder de outra forma. Agora já estamos a entrar no nível de, ok, já estamos a perceber quem são os jogadores que podem entrar e ser realmente mais-valia, e sabemos que alguns não têm sido, ou são só meros espaços. Gigi muito pouco, Maurita também tem tido essas dificuldades, mas agora começamos a entrar aqui no outro, ok, se não está a funcionar o plano A, as substituições se não resultarem, onde é que nós vamos ganhar aqui outro tipo de jogo e onde é que nós vamos ter aqui um bocadinho mais de eficácia? Porque as oportunidades nós sabemos que elas vão acontecer. Repara, nós estamos aqui a falar do canto e obviamente o canto acaba por ser predominante neste discurso todo da vitória. Segundos não, mas 1 minuto ou 2 antes, o Ioannidis falha quase um penalti de cabeça. Aquilo é um penalti de cabeça, para ele é um penalti de cabeça. Ele já tinha marcado 2 assim, era muito normal, eu até pensei que ia ser golo naquele lance quando o vi a cabecear. Portanto, já estamos a entrar nesse nível de algum detalhe, que eventualmente esta pausa de o jogo agora é só dia 22, portanto estamos aqui a falar 13, 14, 15 dias, poderá ser bom para analisarem e perceberem o que é que vão ter que mudar. Só é pena que alguns jogadores estejam não têm os jogadores, sim, claro. Deixa-me só dar esta informação. Virámos contra o Famalicão também e contra o Marselha. E contra o Marselha. Mas no campeonato já viramos 3, é isso. No campeonato temos Nacional, Famalicão e agora Santa Clara. Pois, é em 3, em 6 deslocações, portanto em metade. Eu acho que tinha visto essa estatística no Playmaker do 0-0. Portanto, era em metade dos jogos. Ganhamos todos, atingimos o objetivo principal, sim. Mas em metade deles fizemos a reviravolta. Muito bem. Vamos ver. Temos agora aqui algum tempo que realmente pode ser importante, e até nunca é boa uma lesão, mas tendo em conta que vão haver aqui 15 dias, até porque vou aqui tirar o jogo da Taça de Portugal, que em princípio também não precisaremos do pote para ganhar. Ok, temos aqui 15 dias. E agora tem 4 dias de folga, 4 dias de folga, é verdade. Podem estar sossegadinhos, também merecem, é o que é. Olha, é engraçado porque foi aquilo que eu disse ao início, eu estava mesmo a sentir isso antes de saber da lesão do Ioannidis. Obviamente quando vimos o pote percebemos logo que era uma questão muscular e que ia ser sempre um mesinho, mas antes de saber da lesão do Ioannidis, eu estava a pensar, caraças, nós batemos entre aspas no Rui Borges do género... Não é vida ou morte, como algumas pessoas diziam, mas é uma fase muito importante, aquela pós-Passos de Ferreira, com o Marselha, com o Tondela. Ele portou-se tão bem. Começou-nos a dar até aqui um cheirinho de 2 avançados e de repente temos estas 2 más notícias que puxam o nosso espírito um bocadinho para baixo, mas certamente que haverá soluções. Olha, eu queria falar aqui contigo de 2 coisas que estão mais ou menos ligadas. Esta semana ou estas últimas semanas, obviamente percebemos o contexto. Quer dizer, pelo menos eu percebo um contexto, o outro não percebo, que é, percebo que o nome do Sporting tenha vindo à baila nas eleições do Benfica, porque estamos a falar de caça a votos e é importante, de um lado, João Noronha Lopes ter... quase dado a entender que o Rui Costa ofereceu títulos ao Sporting, do outro, o Rui Costa atacar as arbitragens dos jogos do Sporting. Claro. Compreendemos, faz parte do jogo. Não consigo compreender também porque é que o André Vilas-Boas, que está a ganhar e a equipa está tão bem, veio também dizer que o Sporting tem o presente do Benfica no bolso. Eu interpreto tudo isto, esta história de dizerem que nós controlamos os organismos, o que quer que isso seja, eu interpreto como um elogio ao nosso trabalho. Ao trabalho de Frederico Varandas, que tem ganho mais que eles todos. E portanto eu não sei se isto te incomoda, como é que... Eu já acho que foi no primeiro programa, quando começamos aqui a gravar, uma das coisas que tento não gosto de falar muito é na questão das arbitragens. E raramente entro nessa discussão quando é do ponto de vista de mas tiveste um canto em 1975. Sim, isso não. Quando não sei o que não aconteceu, não costumo entrar nisso, mas dizer aqui pelo menos 2 coisas. Em relação ao Vilas-Boas, só referi que ainda há pouco tempo o Vilas-Boas tinha feito, o seu clube, o Porto, tinha feito um comunicado e num dos pontos, penso que era o ponto 7, remetia, deixem-se de e-mails, deixem-se de coisas, e remetemos para uma discussão séria. Engraçado que eu já digo isso há pelo menos 20 anos.
Quem me conhece das redes sociais e mesmo no nosso podcast, quando eu fazia com o Castro, com a Mariana e com o Zé Duarte, o Sport 160, eu dizia sempre isto, está gravado várias vezes. Quando quiserem ter uma discussão séria, que foi até as palavras, penso que utilizadas pelo Presidente do Porto, ou pelo comunicado, quiserem ter uma discussão séria, eu concordo. Eu acho que a arbitragem merece uma discussão séria do ponto de vista de não olhar só para o nosso umbigo quando estamos a perder ou então deixarmos de olhar quando estamos a ganhar. É evidente que o Sporting terá a fazer um pouco aquilo que fizeram Porto e Benfica nestes últimos, vamos dizer 40 anos, que é pelo menos o tempo que eu me lembro assim, porque durante 40 anos, quando o Porto ganhava, pouco se falava de arbitragens, a não ser nas célebres escutas, mas que não serviram de nada. O Benfica, falava-se pouco, ninguém queria saber, quer dizer, posso recuar ao campeonato de 2016, podia falar de muitas coisas, não tem interesse absolutamente nenhum. E o Sporting também terá as suas, eu não vou dizer que o Sporting, claro que o Sporting já foi beneficiado, não estou a querer. Agora, de um momento para o outro, como tu dizes, parece que somos nós que mandamos nisto tudo. É engraçado como é que de um momento para o outro, o Varandas, que eu lembro quando chegou ao futebol, falamos isto na semana passada, quando chegou ao futebol, o Varandas era um boneco do Benfica. Agora, agora, pelos vistos, já manda no Benfica. Claro que isso está sempre jeito. Quando quiserem ter uma discussão séria, quando quiserem perceber o que é preciso mudar no futebol, seja profissionalizar os árbitros, uma série de coisas, olhar para o VAR de uma forma... Agora, aqui em Portugal, cada discussão, e isto é válido para a discussão da arbitragem, como é para a discussão dos direitos da TV, só se olha para o seu umbigo. Nós temos aqui um problema grande no futebol português, e o Sporting está dentro desse problema, que é, ao contrário da maioria das ligas, há 3 clubes que têm 95% dos adeptos. Claro. Ora, 95% de 10 milhões, estamos a falar de 9 milhões e muito. O Benfica terá mais que os outros, mas estamos a falar de milhões de pessoas a apoiar o Sporting, a apoiar o Porto e a apoiar o Benfica. Ora, isto deve ser uma pressão para falar, para disparar, que eu não consigo sequer medir. Eu diria que o Presidente do Benfica e o Presidente do Porto e o Presidente do Sporting um bocadinho menos agora, porque vimos de 2 campeonatos, portanto a pressão é menor, sejam pressionados para, então não falas deste livro, não falas deste canto, isto ao final de 2 meses, se calhar já começas a disparar. E este é um problema que, devido a esta peculiaridade do futebol português, que não acontece na Inglaterra, não acontece no Brasil, não acontece na Espanha, portanto, torna a pressão tão grande. E depois nós temos um outro problema, mas aí é genérico do futebol, que é, eu não me lembro de um presidente de um clube que tenha errado. Nada, não. Nunca houve um erro de um presidente de um clube. É uma classe muito interessante. Portanto, o erro é sempre externo. E portanto... Mas há outra coisa que a Liga podia fazer e que nós eu pelo menos há muito tempo e não sou o único. Aumentar as multas? Eu acho que nem é questão de aumentar as multas, a certa altura não deixe nem permitir mesmo, nem é uma questão, tu vais a uma liga inglesa e não tens a ninguém, claro que tu depois podes dizer, ok, é um bocadinho, o modelo é diferente, é os donos, está bem, mas eles não vão falar, e se falarem têm esses problemas, e mais, repara, tu tens neste momento, já sabemos que, não sabemos, quer dizer, já sabemos que pode ser um problema ou não, e ainda nem sabemos em que é que aquilo vai dar, mas por exemplo, tens neste momento a Premier League num tribunal com o Manchester City por causa de uma questão de fair play financeiro e uma série de outras coisas mais. Tu a certa altura não podes ter, tu tens uma liga que era repara, tu tinhas uma liga que era, o presidente era o Proença e tinha um conjunto de pessoas com eles e a liga era a melhor do mundo e não sei o quê, não sei o que mais, e venderam a ideia durante, que era melhor que todas e não sei o quê, não sei o que mais, vamos vender isto por 300 milhões e não sei quanto. Depois o Proença foi para a Federação. Não sei se as pessoas se lembram, mas dava um bom vídeo, por acaso, que era ver as movimentações no LinkedIn das pessoas que saíram da Liga para a Federação. E lá foram uma quantidade delas para a Federação, e agora a Federação é que é, e é a partir dali que vamos fazer a mudança. Portanto, e andamos constantemente isto é um bocadinho uma feira de vaidades. É uma feira de vaidades que, na verdade, é muito triste. E vai ligar, e há muitos exemplos destes no futebol nacional. É na arbitragem. A arbitragem acho que é o problema principal. E eu acho que era um problema que merecia uma outra discussão, e uma discussão mais séria. E merecia uma discussão mais séria de todos os clubes. E eu acho sinceramente que os pequenos, e aqui os pequenos neste sentido, que realmente são os pequenos, como tu dizes, porque são 5% dos adeptos a nível nacional, porque há sempre um adepto que tem um clube grande, tirando salvas exceções. Portanto, os clubes pequenos aqui já se deviam ter unido há mais tempo e também exigir um bocadinho mais
Tu lembras que eles tentaram, não é? Quando fizeram o G14, ou lá como é que eles chamavam mas aquilo. Lá está. Mas eu acho que estas coisas têm que ser, não podem ser quase de uma forma unilateral. Tens que ser um bocadinho mais inteligente para estas discussões. Houve uma altura que os clubes tentaram, só que depois esbarraram num problema que era... Muitos deles dependiam do Benfica. Claro, muitos deles dependiam do Benfica. Seja nas transferências, seja principalmente transferências que depois são importantes para garantir a estabilidade financeira do clube. Eu acho é que não só essa questão seja da arbitragem, seja das questões de falarem ou não falarem, seja dos árbitros, por exemplo, poderem vir falar do que acontece em determinado jogo. Eu nunca mais me esqueço disto. Uma vez no Sport 160, logo no início, o Sport 160 nasceu em 2016 e convidávamos uma série de Sporting. Normalmente era pessoas mais relacionadas com o Sporting, mas houve ali momentos em que começamos a convidar. Lembro na altura, dava muito bem com o Pedro Candeias, que estava no Expresso e foi nosso convidado para falar de uma ótica de jornalismo. E a certa altura o Duarte Gomes escrevia sobre futebol no Expresso. Ainda escreve, agora não sei se ainda continua na Tribuna, ainda escrevia. Agora não sei se ainda continua, depois saltou para a bola, mas eu acho que na altura estava. E eu, como falava muito com o Pedro Candeias, disse: será que me podes facultar o telefone do Duarte Gomes? Gostaria de convidá-lo. Era na altura que estava a aparecer o VAR, o protocolo, para ele falar de protocolo. Lembro perfeitamente. Foi eu que lhe liguei ao final do dia para convidá-lo para vir ao programa. Foi o Pedro Candeias que me deu o número, estivemos a falar um bocadinho. E ele, dois pormenores deliciosos. Começamos a falar e eu expliquei-lhe qual era o âmbito do programa. E ele, a única coisa que me pediu, e eu depois contei isto em direto, portanto não estou aqui a dizer nada que seja de conversa privada, ele disse-me que a única coisa que pediu foi para não falar da ida à Alvalade, quando teve aqueles problemas lá em Alvalade, e também do resto, e se não falar, e como ia falar do VAR, se calhar não fazia sentido falar do famoso Benfica Sporting, não sei o que mais, pronto. E eu disse: olha, o nosso objetivo aqui, eu sei que não conhece, mas se vir um ou dois programas nossos vai perceber, nós é um sentido pedagógico. É que o que aconteceu é que ele não só falou do VAR de uma forma inacreditável, na altura estava tudo na orelha torcida a perceber. O Duarte Gomes, nós vamos chamar agora o Duarte Gomes para vir falar a um programa, um podcast do Sport. Falou disso tudo, falou do protocolo de uma forma incrivelmente pedagógica e depois estava tão à vontade que explicou o que é que se passou nesse jogo do Benfica Sporting, que tinha sido os primeiros jogos dele e que se calhar não deveria ter sido ele a arbitrar porque era muito novo. Falou das questões de quando foi ao balado também. E de repente tu pensas assim, estás a ver? Se isto fosse explicado nos momentos certos, não teríamos estas coisas que depois dizem que acontecem. Isso nós... Isso também vende, por exemplo, nós sabemos que é que isso acontece também. Eu por exemplo, adorava que o árbitro auxiliar deste Sporting Santa Clara dissesse: olha, naquele exato instante eu estava a ver se o jogador estava fora de jogo, como a bola ganhou uma trajetória tão estranha, eu por raciocínio assumi que era canto. Gostava que, e se calhar se ele clarificasse, né, de uma forma, às vezes podia-se enterrar, mas se ele clarificasse de uma forma, se ele dissesse: olha, estava a olhar porque estava um jogador que estava meio em fora de jogo e eu estava a ver porque a bola ia partir, e quando olhei a bola ganhou um efeito tal que eu nunca imaginei que tivesse sido o que anda a fazer, por exemplo. Mas sabes que isso é muito diferente de o que é que aconteceu. O jogo foi no sábado, no domingo já estava na primeira página do que ele ia ser suspenso, que ele ia para a jarra. É que nem era. Depois é utilizar este termo que não é, nem é ser suspenso, é logo vai para a jarra, que é logo uma forma mesmo dura de é engraçado colocar porque os árbitros. Quer se queira, quer não, e os adeptos do Sporting, do Porto e do Benfica não estão a ver isto porque isto certamente não lhes interessa, mas se alguns estiver a ver, concordarão todos comigo que um erro num canto ou num pontapé de baliza não é um erro grave. Portanto, no fundo, o que o Conselho de Arbitragem está a fazer a estes dois árbitros é transformar um lance que é um canto num lance que o que é que o Conselho de Arbitragem está a dizer? Ok, o Sporting foi beneficiado, então nós vamos culpar estes dois árbitros. É isto que o Conselho de Arbitragem está a fazer. A única discussão que eu ainda aceito, e até tinha saído este fim de semana um trabalho sobre isso, era a questão de se o canto deveria de ir ao VAR ou não. O grande problema que se coloca é que a certa altura isto deixa de ser futebol, se calhar passa a ser um bocadinho como o futsal, temos que parar o cronómetro a toda a hora e portanto já estamos... Mas eu aceito essa discussão e acho que todas as discussões são válidas, como é válido discutir se o VAR de fora de jogo de 2 centímetros não devíamos ter uma margem, enfim, uma série de coisas. Sim, há muitas coisas, claro. Isso eu aceito perfeitamente esse tipo de coisas. Mas não é esse tipo de conversa que queremos colocar na tónica, que é o problema, só dá jeito porque vende. Os árbitros fizeram um protesto esta semana, entravam sozinhos, não levavam bola. Na bola. Eu compreendo, acho que os árbitros, eu já não sei, acho que foi o Carlos Rui Abreu da Antena 1, eu acho que foi ele que estava a dizer que ou era o Carlos Rui Abreu ou era o Fernando Eurico, gosto muito dos dois, portanto
um deles estava a dizer isto, que é, há 3 equipas e há uma que não tem adeptos, que não tem proteção e que tem 2 equipas a atacá-la. Sempre. Portanto, eu compreendo que eles se sintam, se calhar, afetados. Exatamente. Qual é que é o problema disto? É que, e vou falar, por exemplo, do penalti do Benfica. Aquele penalti do Benfica, nós já vimos aquele penalti ser marcado e não ser marcado. Sim. Podemos aqui discutir, eu acho que não é penalti, acho que a bola, segundo a regra, vem do corpo para o braço, o jogador não está propriamente a fazer volumetria, portanto eu não marcava penalti, mas eu já vi aquele lance ser penalti até contra o Benfica, até contra o Benfica, até a favor do Benfica neste caso. O problema é este, é o critério, é que o prisão do Sudakov na quarta-feira, ou na quinta, ou no sábado, não é expulsão. O do Diomande já foi expulsão. Mas sabes qual é o problema, Igor? Eu acho é que mesmo o critério não vai ser igual. Há momentos em que é difícil porque fica ali, mas o que chateia, repare, eu vejo muito a Liga Inglesa, especialmente o Manchester United, como já falei aqui nos programas atrás, vejo sempre os jogos do Manchester United há muitos anos. E eu acho, por exemplo, neste momento a Liga Inglesa está a passar por um período diferente ao nível da arbitragem. Há muitos lances que estão a deixar jogar, tem-se falado muito dos cantos do Arsenal e que outros clubes também já tentam imitar. Na falta do guarda-redes. Vê-se sobre a falta do guarda-redes, vê-se muitos lances no meio-campo, há muitos lances no meio-campo que muitas vezes o árbitro deixa seguir, mesmo que às vezes pareça quase, entre aspas, uma ligeira falta, mas ele deixa seguir. Mas o que tu vês é que no final, tu podes chegar ao final do jogo e dizer assim, pá, eu pensar para mim, eu acho que hoje o Manchester United foi altamente prejudicado. Pá, é que não há, tu não vês o Ruben Amorim falar disso, tu não vês o outro treinador, acabou a discussão e nós não temos essa capacidade, porque o nosso profissionalismo só interessa a diretora executiva da Liga, agora que já não é, mas antigamente escrevia uns textos no Record todos bonitos, a dizer só coisas bonitas e depois não se preocupam com estas coisas. E mais, os árbitros fizeram esse protesto, e termino com isto. Fizeram esse protesto. Eu acho que foi uma coisa simbólica e aceito perfeitamente que o tenham feito. Acho que foi uma forma de mostrar. Eu acho que poucas pessoas perceberam que isso aconteceu. Acho que poderia ter sido outra forma. E ao mesmo tempo, também, num outro tipo de situação, não foram os árbitros, mas, por exemplo, o Rui Borges foi fortemente atacado, até um bocadinho foi... Eu não lhe vou dizer rude, vou dizer mesmo mal educado por um comentador, neste caso foi no canal V+, e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol saiu um comunicado. Pá, estas coisas não fazem sentido nenhum. Quando nós estamos aqui envolvidos, cada um aos seus níveis, por exemplo, nós hoje estamos aqui completamente amadores, entre aspas, no sentido, estamos aqui numa ótica, eu pelo menos numa ótica de adepto, tu obviamente como profissional, porque és profissional da área de comunicação no jornalismo desportivo, é diferente, mas estamos aqui, eu sou um completo digamos, amador nisto. Mas a verdade é que nós acabamos por ter uma certa responsabilidade, cada um à sua medida, também para ajudar que estas coisas façam sentido. E portanto nós não podemos, só porque de repente estamos na televisão, podemos dizer o que quiser e portanto, ele não é o taberneiro, ele é mesmo um nível intelectual. Pá, dizer a um treinador que foi campeão nacional, venceu a Taça de Portugal, está neste momento no Sporting e dizer que há ali uma falta de intelectual... E deixa-me até dizer, ele até podia ter perdido os jogos todos do Sporting. Todos, só aqui. O que foi dito sobre... Eu ainda estou a tentar justificar. Verdade. Pronto, é trazer o nível demasiado cabral. Mas lá está, isto só para dizer que todos os agentes, e aqui cada um ao seu nível, têm que ter aqui uma outra tipo de postura, porque senão é impossível. Agora, quem tem capacidade para mudar, aí tinha que fazer algo mais. Olha, uma coisa é certa, mudam-se as vidas, mais problemas, mais cabelos brancos, verdade. Mas uma coisa é certa. Fim de semana a fim de semana o nosso futebol mantém-se igual, há críticas iguais, portanto nada muda no futebol, graças a Deus, apesar das promessas. Muito bem. Acho que não sei se ainda vais passar pelo Morita. Ia tocar na questão de Morita, ia só dizer que estamos a 3 pontos do Porto, nosso calendário é mais difícil, mas seguimos fortes. Quem não segue tão forte, porque realmente isto já é um ano de problemas para o Morita, ele tem um texto nas redes sociais onde, no fundo, desabafa que está aqui numa situação, se calhar até já a nível mental, que lhe se complica, porque são muitos problemas físicos, ele infelizmente não consegue jogar 90 minutos. É um jogador que eu adorava que o Sporting conseguisse renovar o seu contrato, mas também reconheço que o Sporting também olha para a questão física do Morita e tenha o pé atrás. E foi interessante, não é normal os jogadores abrirem-se daquela forma. Tem a ver um pouco com a cultura,
japonês. Acho que há ali um lado, que ali é um lado de... É um texto de sentido, nota-se perfeitamente, profundamente sentido, a roçar de quem vê de fora e não sabe o que se passa nos treinos, nem está com ele todos os dias, obviamente, a roçar ali um pedido de ajuda quase de pressão. Espero, obviamente, e tenho quase a certeza que está a acontecer, estará a ser acompanhado pelo Sporting, nem passa pela cabeça outra coisa, mas acho que foi também uma forma, esses sinais todos, foi também uma forma da manifestação dele, de mostrar que eu sei, vocês, adeptos, esperam mais de mim, querem que eu produza mais porque eu já mostrei que isso é possível e eu não estou a conseguir, e já agora vou fazê-lo num palco que me trouxe para o futebol e que me deu tudo nos últimos anos. Portanto, eu comecei ali, depois vim para, mais tarde, depois vou-me parar ao Sporting, e de repente o Sporting vem aos Açores, onde eu comecei, e eu posso não só manifestar que estou com estes problemas, mas também numa casa onde eu comecei este percurso bonito, que já deu títulos de campeão nacional, e exibições fantásticas, e todos nós a adorar o Morita, e continuar a adorar, porque não é por causa dos jogos que ele vai fazendo não menos positivos, que vamos deixar de durar. Portanto, eu acho que foi um misto de, obviamente, mostrar que há ali um problema um pouco para lá de for psicológico, de pressão, seja o que for, que certamente estará a ser acompanhado, mas ao mesmo tempo também aqui quase uma manifestação perante vocês adeptos, porque o futebol tem esta coisa diferente de tudo o resto, e portanto eu estou aqui a dizer que eu vou tentar melhorar, eu vou tentar fazer bem, e enquanto cá estiver, eu vou dar o meu melhor e vou tentar alterar as coisas. Acho que acabou por ser, dentro de uma certa tristeza, e vou dizer isto, não me entendam mal, foi bonito, no sentido, foi uma manifestação bonita da dificuldade que está a passar, e nesse sentido acho que não poderia esperar outra coisa de um jogador como o Morita e de uma figura como ele é. Ora bem, nós pedimos alguns assuntos para debatermos aqui. Não estávamos à espera de demorar tanto tempo, entre aspas, mas a ter tantos assuntos. O próximo episódio o próximo episódio é um episódio mais tranquilo, porque não vamos ter futebol. E portanto vamos responder às vossas perguntas todas. Eu tenho aqui muitas perguntas para ti, Pedro, malta, que me mandou aqui por causa de Lion Cities e não sei o quê. Portanto vamos abordar esses assuntos todos. Tenho visto muitas pessoas a pedirem-nos já para fazer quase que uma espécie de antevisão de mercado, ver o que é que precisamos. Vamos falar disso na próxima semana, portanto não se preocupem. Talvez nos próximos 15 dias talvez consiga ligar o Jorge Mendes e também exato, saber se dá para vir. Pá, eu vi um gol o extremo espanhol que nós queríamos. O Ieramai. E ele deu uma entrevista e falou ali do que sentiu também ali da pressão do Sporting. Vai ser outra coisa. Vai ser. Encaixava que nem uma luva na nossa equipa, era uma maravilha. Era vir já em janeiro. Sim, nós vamos para a próxima semana, vamos dedicar às vossas perguntas e ao mercado. Portanto, fica já aqui a promessa. Portanto, agora temos memória e figura. Vamos começar com a figura. Pedro, tens a responsabilidade. A minha figura, eu diria que as pessoas até estão à espera. A minha figura vai ser Yulman, não pelo golo em si que deu os 3 pontos, obviamente é importante, mas pela demonstração, bem, a quantidade de vídeos que aquilo deu, os gifs animados, ele estava eufórico. É uma coisa, é aquilo que eu espero de um capitão e de um líder enquanto jogador. O Yulman personifica aquilo que nós queremos que o capitão do Sporting seja, mesmo que ele só esteja aqui a prazo, vamos lhe chamar assim, porque eu imagino que ele se calhar para o ano já não estará cá, não sei, gostava, mas mais anos, mas para mim personifica aquilo que eu desejo para um capitão do Sporting. Há capitães, obviamente, que cada vez serão mais difíceis de ter, como foram, seja Manuel Fernandes ou até o próprio Beto, que capitão, ou capitães que vêm de formações e que ficam cá. Isso, não sei que isso vai ser mais difícil, mas personificou aqui. E aquele golo, aquela manifestação de explosão, não é só o que representou aquele golo que deu os 3 pontos e certamente iria dar a vitória, seria isso, mas também mostrar o quanto ele está ali à frente de um grupo e perante os seus adeptos, não os adversários, porque ele sabia que a bancada principal dos apoiantes do Sporting estava naquele plano e, portanto, por isso é a minha figura da semana. E é engraçado porque na altura, quando o Ruben Amorim nomeia o Yulman como capitão, quando sai o Coates,
ficou, o Inácio está lá, sei quê, e nomeou-se o Yulman e até gerou ali alguma dúvida. O que é certo é que já ninguém tem dúvidas de Yulman. Nem o próprio Inácio tem dúvidas. É a figura que já vinha também um pouco do Coates, não é? Só que o Coates já vinha com alguns anos de Sporting. O Yulman ainda não, mas o Yulman é aquele jogador que no primeiro ano percebeu-se claramente que aquilo, enquanto cá estivesse, ia viver o clube 100%. Vamos à memória. Maria José Valério. Fez durante a semana passada, mais propriamente no dia 6 de novembro de 2009, que despedimos Paulo Bento, depois de 4 anos e uns pauzinhos de estadia de Paulo Bento. Foram 4 anos onde lutámos, entre aspas, pelo título e nunca conseguimos. O Porto estava muito mais à nossa frente. Paulo Bento vai para sempre ficar na memória como o treinador que, a nível de números brutos, se calhar mais apostou na academia por necessidade. Eu lembro-me de fases onde nós tínhamos jogadores como André Martins, como craques, Carlos Chaleiros, com todo o respeito, que não havia mais e portanto ele tinha que fazer omeletes sem ovos. Vai para sempre ficar como o treinador que lançou Nani. Portanto vai ter essa, aliás, não é ele que lançou, não é ele, não é nada, não é, peço desculpa, não é ele é mais à frente, o Nani já estava lançado, mas portanto Paulo Bento, um treinador que foi um bocadinho injustiçado no futebol português. Não combinamos, tinha acabado de escrever aqui a palavra injustiçado para dizer, um bocadinho injustiçado. Ele está sem treinar com 56 anos, depois daquela passagem pela seleção que até culmina com uma boa participação na altura num campeonato da Europa. Perdemos com a Espanha, que era a Super Espanha. No Sporting conquista 2 taças de Portugal, 2 super taças, nunca conseguiu ser campeão, saiu depois a meio de um ano onde depois é substituído pelo Carlos Carvalhal e não sei o quê, um ano dramático, aliás, um início de fase dramática do Sporting. Na altura disse José Eduardo Tencourt que queria fazer de Paulo Bento o Sir Alex Ferguson e um mês depois estava a despedi-lo. Portanto, um treinador que depois saiu lá para fora, não conseguiu voltar em grande, andou pelos Emirados, está agora sem treinar com 56 anos. E a quem mandamos um abraço. Foi pena não ter sido campeão pelo Sporting. Só dizer aí essa parte, porque eu tinha escrito mesmo aqui injustiçado, que era a palavra. Eu acho que a certa altura foi sempre um treinador injustiçado, e mesmo por alguns sportinguistas, dentro daquilo que era possível, conseguiu 4 segundos lugares. Acho que há um campeonato que lhe é devido, que é a famosa mão do Rony, é nessa altura. Talvez aí porque o Sporting pratica muitíssimo bom futebol, não é? Há um ano que, principalmente a segunda volta, o losango dele, a funcionar muitíssimo bem, e como tu dizias, não havia aquilo que é necessário. Ele teve 4 anos a chorar pelo Pinheiro, e o único poder que lhe demos foi Purovic. O famoso Purovic, ou seja, chegares ao final à meia-noite e levares com Purovic, e portanto eu acho que a palavra justiçada encaixa bem. Se calhar com outros meios, em outros momentos, se calhar podia ter feito muito melhor. Sem dúvida. E o Porto tinha boas equipas, não é? Era o Porto de Jesualdo, Quaresma no auge, Lucho, portanto não deu fácil. Muito bem, vamos embora. Voltaremos para a semana. Fica já a promessa então que vamos falar de mercado e vamos responder a muitas das vossas perguntas. Certíssimo. Já temos o tal e-mail, já apareceu, está aqui, canto do sporting@00.pt. Pedro, obrigado. Para a semana cá estaremos. À mesma hora. E um canto não é um pontapé de bola.